São 8 horas e 6 minutos. Quero mandar um abraço aí a todas as cidades aqui na região. A gente fala aqui para um raio de 100 quilômetros, né? Então quero mandar um abraço aí pro pessoal de Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Paulínia, Capivari, Montemor, Limeira, Serra Negra, Jaguariúna, Piracicaba e também você que está nos ouvindo aí pela internet. Meu muito obrigado, né? Navegando aí no www.radionovasumaré.com.br. Hoje é uma quarta-feira, 5 de julho, temperatura aí agradável, né? Agradável para um, desagradável para outro, mas quem gosta do frio. E nós estamos recebendo aqui ele, o doutor Zilo Costa. Muito bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Milton. Um prazer enorme estar aqui com você novamente. Você sabe, me dá realmente alegria, né? Uma potência, me sobe a potência de energética, vamos dizer assim, de alegria, né? Vir aqui. É um prazer enorme. Bom dia para você. Bom dia, pegou frio na pista hoje? Como é que tá? Tá friozinho, né? Mas tá bom, né? Tá bom. Tá bom. O pessoal reclama do carro álcool, né? Que demora, mas hoje em dia tem injeção, hoje em dia já é tudo certinho, né? Hoje a tecnologia vem se superando a cada. Daqui a pouco não tem nem mais motorista, né? Então, tu vê que coisa, né? Daqui a pouco já tá unindo aí, as gigantes estão unindo aí pensando nisso já. Você sabe, né? Que um automóvel, o Google, por exemplo, está entrando nessa linha de fabricação de automóveis, né? Aí você pergunta, por que o Google vai entrar numa linha vai se meter a fabricar automóvel, né? Porque hoje já, vamos dizer assim, 40% do que você tem de itens embarcados num automóvel é tecnologia. Então, e como o negócio deles é tecnologia, né? Então, hoje estamos em 2017, 40% já é tecnologia, quer dizer, daqui a pouco 50%, 60% é tecnologia. Então, está dentro do segmento dele fabricar um automóvel aí sem motorista. Mas vai ter imposto também ou não? Porque a matéria hoje... Bom, doutor, é o seguinte, olha, a gente está recebendo aqui o doutor Zé Curso, estamos aqui de volta, né? E o governo ele continua aí em ebulição, você ouviu aqui as matérias agora? A gente não está muito simples nessa semana, não. Ele estava até comentando em off, quanto fica para uma defesa, né, de uma pessoa, quantas pessoas são envolvidas ali para você se defender, principalmente, né, fala que a gravação foi alterada, a gravação não foi alterada, e parece na mídia, a gente sabe que o horário na televisão é caríssimo, mas a gente quer falar de imposto aqui, doutor. Olha o seguinte, né? Estamos aqui de volta, o governo continua aí em ebulição e a gente continua pagando impostos sem ver o retorno. E o senhor comenta e o que nós vamos falar de custo também, né? O que o senhor fala sobre tudo isso, doutor? Bom, vou tentar colocar aqui um pouco de luz, vamos dizer, nesse tema dos impostos, né? Certo. Eu não sou, vamos dizer assim, um especialista, não sou um tributarista, né? Vamos dizer, a minha formação é outra. Mas a gente pode colocar aí um pouco uma luz no peito, né? Para que a gente entenda um pouco melhor. Na verdade, vamos dizer assim, o que o Brasil tem, eles são tributos, né? E os tributos, aí você tem umas, eu diria, 6 classificações de tributos. Dentro desses tributos tem uma coisa chamada impostos, né? Então, como o próprio nome diz, imposto é aquilo que ele é imposto para que você pague para o governo federal, estadual ou municipal. Não há muita... você não se discute muito se você deve ou não pagar. Você é obrigado a pagar segundo a legislação. Então, os impostos, o que a gente vê, assim, o brasileiro normalmente ele fala assim, não, eu pago muito imposto e não recebo nenhum serviço, nenhuma contraprestação, né? É verdade, mas ele não tem que receber mesmo, para ser sincero, né? Por que não? Porque o imposto é como se fosse um balaio onde todo mundo coloca lá um pouquinho e aquele deputado que você elegeu na eleição passada, que não lembra mais o nome dele e tal, sem não sabe dúvida. quem está lá, quem está lá, ele vai falar, bom, vamos pegar esse dinheiro e vamos redistribuir, vamos usar para fazer tal coisa. Mas não necessariamente aquilo vai lhe beneficiar, entendeu? Então você não tem que esperar
um retorno do imposto. É lógico que todo mundo espera, mas vamos dizer assim, não necessariamente o imposto que você paga, você fala, não, vai melhorar a qualidade da educação. Vou dar um exemplo, vamos dizer assim, esdrúxulo aqui, vai. Vamos supor, todo mundo paga o imposto, e aí o governo decide o seguinte, vamos modernizar o estado do Piauí. Então vamos ter lá faculdades de primeira linha, serviço de saúde, primeiro mundo, etc, etc, etc. E todo o dinheiro que a gente receber, vamos colocar no Piauí. E aquilo vai virar uma potência, né? Entendi. Vai virar uma Suécia. Tudo bem, em tese não teria nenhum problema, você não pode chorar por causa disso, não pode reclamar por causa disso. Você pagou imposto e você não foi beneficiado, você mora no estado de São Paulo. É lógico que isso na prática não ocorre, porque você tem lá uma série, cada um deputado puxa para um lado, puxa para o seu, né, puxa a brasa para a sua sardinha e tal, não sei o que, isso nunca vai acontecer. Mas há um conceito errado de pensar que o imposto que você paga ele tem que retornar para você. Não é verdade. Então você tem várias variáveis dentro de tributos. Então aí o senhor poderia detalhar aí cada uma delas, essa variedade? Então, na verdade, assim, eu não sou, vamos dizer, por isso você vê, eu não sou tributarista, né, eu ia falar, mas você vê, você não tem o advogado, como é que vou criar uma palavra aqui, impostarista, né, especialista em imposto, né, você tem um advogado tributarista, que é especialista em tributos, e dentro dos tributos, vamos dizer assim, você tem uma série deles, taxas, tarifas, contribuições e tal. E aí o que acontece hoje, dia 5 de julho? Você fechou o mês de maio, né? O governo fechou as contas no mês de maio, com um buraco, um rombo de 30 bilhões de reais, né? Então, é lógico que o senhor Meirelles, né, tá com a caneta, assim, vamos dizer, como se estivesse servindo queijo ralado. Ele está louco para assinar um papelzinho e aumentar os impostos, né? Porque não tem como... ele tem que fechar a conta, né? Então, vamos dizer, nós estamos vivendo uma semana, as próximas semanas, de uma chance muito grande de ele aumentar, vamos dizer assim, os tributos, né? E aí o que ele vai aumentar? Aí ele tem essas 5, 6 ferramentas na mão que ele pode sacar do bolso e falar, não, agora você vai fazer tal coisa. O imposto de renda, por exemplo, eu não acredito que ele tenha aí margem de manobra para aprovar alguma coisa nessa mudança. Mas é importante entender que o imposto de renda, o imposto... vamos pegar o imposto territorial, por exemplo, sei lá, IPTU. O prefeito recebe aquilo, ele não necessariamente tem que melhorar, por exemplo, a alimentação, etc. Ele recebe e vai gastar aquilo, é um outro capítulo, entende? Vamos supor, imposto sobre veículo automotivo, PVA, né, que a gente paga. Também, você paga, é imposto, você tem que pagar, usou ou não o seu carro, você tem que pagar aquele imposto. E onde ele vai ser usado, aí é um outro capítulo, é uma outra discussão, etc, etc. Mas então a gente não pode esperar nada dos impostos pagos, a gente vê, né? Que, na verdade, todo mundo espera, né? Vamos dizer assim. Eu tenho a impressão, doutor, que a empresa pode até estar indo bem, mas ele cria imposto para sanar um rombo dele mesmo lá. Então, quer dizer, uma coisa que ele está criando para ajudar ele, porque o país está indo bem. Aí, sei lá, está crescendo, está tendo crescimento. Mas esse imposto é justamente ele que está complicado, não é isso? É isso aí. Então, por exemplo, você tem... É bom a gente separar. Nós temos os tributos, e dentro dos tributos a gente tem uma série de itens. Um desses itens é o imposto. Então, o imposto ele é imposto para que ele resolva o problema dele, vamos dizer assim. Então ele gasta mais do que ele ganha. Não, tudo bem, ele pode gastar mais. O Brasil hoje gasta mais, mas vamos dizer assim, ele pode gastar menos. Mas eu digo assim, ele pega esse dinheiro que ele está recolhendo de todo mundo e vai dar uma finalização, ele vai levar esse dinheiro para pagar, melhorar uma série de coisas e tal. Mas como ele tem um déficit, então ele pega esse dinheiro e paga o déficit dele.
Entendeu? Ele não necessariamente tem que pegar esse dinheiro e falar assim, então você pagou, obrigado e tal, não sei o quê, eu vou melhorar a escola aí da Unicamp. Não, ele não tem essa obrigação. Então é errado a gente pensar o seguinte, eu pago imposto, tenho que receber serviço. É lógico que você espera em pagar alguma coisa e espera que o governo gaste menos do que ele arrecada e você espera uma série de coisas, mas isso não ocorre. Você fechou maio com 30 bi negativo, de onde vem esse dinheiro? Ele não vai lá, o senhor Meirelles vê as ações que ele tem do Banco de Boston e falar, se eu vender aqui eu pago. Não, ele vai olhar para o seu e para o meu bolso, né? E fala assim, não, vou recolher aqui e vou pegar esse dinheirinho. Então, dentro dos tributos, você tem, por exemplo, taxa, você tem tarifa. Eu ia perguntar para o senhor agora, o que é taxa, o que é tarifa, o que Bom, você colocaria? Então vamos lá. Então, imposto está claro. O cara cobra o imposto da gente e vê lá o que ele vai fazer lá, vai legislar sobre aquele valor lá. Vou investir tudo no Piauí agora, vamos pensar assim. Isso, vamos lá. A taxa é diferente. Vamos lembrar da prefeita que a gente tinha lá em São Paulo, a Marta Suplicy, que o apelido dela era Martaxa, né? Martaxa, porque tudo que ela queria era criar uma taxa, taxa do lixo. Vamos pensar na taxa do lixo. O que é a taxa do lixo? A taxa do lixo é o seguinte, você tem um serviço para recolher o lixo na sua porta, certo? Então você vai pagar uma mensalidade para recolher, veja que é diferente do imposto que a gente viu agora. O imposto você pagou e tchau. O cara vai resolver lá o que vai fazer por você. Eventualmente você vai ser beneficiado. Mas você não pode chorar esse leite aí. Entendi. Derramado. Bom, a taxa não. A taxa específica. Você pagou por um determinado serviço. Agora, tem um detalhe. Vamos supor, agora estamos em julho, você pega a família e vai passar um mês na casa da sogra, lá em Periperi, interior de Pernambuco. Tá certo? Certo. Você não vai gerar lixo na sua casa. Porque você ficou um mês na casa da sogra em julho. A taxa do lixo... Você vai ter que pagar. Você tem que pagar. Porque a taxa é um serviço que está à sua disposição. Usou ou não usou. Né? Mas você tem o serviço à disposição. Diferente do imposto que a gente viu agora. Entendi. Entendeu? Entendi. E tarifa? A tarifa é diferente. A tarifa, você tem o serviço à sua disposição, mas você usa o serviço. Então, por exemplo, você tem o ônibus, por exemplo. O ônibus é uma tarifa. Por que o ônibus é uma tarifa? Porque você entrou no ônibus, ele vai te levar do ponto A ao ponto B, tá certo? E vai te cobrar uma tarifa, porque ele prestou um serviço para você. Se você não quiser pegar o ônibus, você não pega o ônibus. É um livre-arbítrio a pé e não paga. É diferente da taxa. Entendi. A tarifa, você subiu no ônibus e fala, negão, você vai pagar aqui a tarifa é essa porque eu tô te prestando um serviço e você está sendo beneficiado dele. Então, se você usar, paga. Se você não usar, não paga. A taxa não. A taxa, o serviço está à sua disposição, usou ou não usou, você tem que pagar. E o imposto é diferente. Então, o imposto caiu lá na mão dos caras e eles estão... Que nem agora. Agora, por exemplo, o Meirelles, ele precisa de dinheiro. Então, isso. Né? Isso vai ser criado. Bom, é o seguinte, contribuições. Aí eu decido contribuir, eu contribuo não, também não é bem assim. Bom, contribuição. Olha os nomes, né? Contribuição. Bom, vou pegar uma contribuição mais simples de entender, que é a contribuição de melhoria. Então, por exemplo, nós estamos aqui e tal, aí o prefeito aqui da cidade resolve alargar a avenida aqui na frente, compõe uma praça. Então, esse imóvel que valia 10 passa a valer 12. Então, a gente aqui no estúdio, sem fazer nada, recebemos uma melhoria. Certo? Entendi. Então, foi valorizado o local, etc. Né? O governo tem o direito de cobrar uma contribuição por essa melhoria que ele fez para você. Então, por exemplo, eu valorizei o seu imóvel e tal. Na prática, ninguém faz muito isso. Por quê?
Porque normalmente ele desvaloriza o seu imóvel, né? O que ele faz? Ele pega uma parte da frente do seu imóvel, desapropria, alarga a avenida, não te dá satisfação, tá certo? Então, é uma contribuição de melhoria que, em tese, você deveria pagar ou poderia pagar, mas que ninguém discute. Mas está lá na Constituição, né? Se ele melhorou, você ganhou, você não fez nada por aquilo, não produziu, pague uma contribuição de melhoria. Então, essa é fácil de você entender. Apesar que está uma letra meio morta, vamos dizer, ninguém mexe nessa contribuição, né? Justamente porque normalmente a prefeitura está falida, o estado está falido, ele vem e fala, não, vou alargar aqui o corredor metropolitano. E vai tomando o terreno de todo mundo e cada um depois... É que nem você pisar no formigueiro, né? Depois que você pisou, as formigas vão lá tentar se ajeitar e tal, mas ninguém vai te pagar. Então, essa é uma contribuição, vamos dizer, fácil de entender. Aí você tem o que o governo chama de contribuições especiais. Nesse item contribuição especial, você tem a contribuição social, você tem a intervenção no domínio econômico e você tem o interesse de categorias profissionais, né? Então são 3 itens, mas vamos pegar... Eu acho que é importante pegar porque eu acho que o que está na mão do Meirelles hoje, acho que é mais ou menos isso. Então você tem lá, por exemplo, a contribuição social. Então você tem a contribuição de seguridade. Essa contribuição ela é vinculada à saúde e à previdência. Então você faz a contribuição para a sua aposentadoria, para ter um atendimento, uma assistência de saúde, etc, etc. Né? Então está lá na Constituição de 88, acho que são os artigos 194, 195, não sei, que você tem que fazer essa contribuição. Então, por exemplo, se você tem um problema lá com a seguridade, ele pode hoje sacar da cartola que você faça uma contribuição porque ele está com dificuldade nesse aspecto. Então, ele abriu um rombo lá, por exemplo, na Previdência, ele fala, bom, eu vou lançar, por exemplo, a extinta CPMF. Né? Vou pedir uma contribuição aqui para o pessoal me ajudar nesta conta específica, que é a conta de Seguridade e Previdência Social. Então, essa é uma conta que, por exemplo, eu tenho certeza que hoje de manhã ele vem pensando nisso. Fala, pô, eu estou aqui com rombo, não aprovo a reforma da Previdência, não aprovo, né? Fiz menos 30 milhões, vou tirar uma CPMF aqui de tal e vou dar oxigenar esse bichinho e vou colocar aqui. Então, esse é um ponto. Depois você tem uma contribuição social que ela é mais geral, por exemplo. É toda aquela você exclui a saúde e exclui a previdência. Então, aí nesse caso, vamos dizer, alguma outra conta que ele tenha lá e que não seja vinculado à saúde ou à previdência, ele pode também falar, não, vamos fazer uma contribuição aqui geral para resolver um problema meu lá. Bom, então você pode ter certeza que ele está com hoje, 5 de julho, ele está estudando esse caso da contribuição. Né? Eu acredito, porque se ele tem um rombo para cobrir, ele pode tirar dali. O segundo ponto que nós falamos foi a intervenção no domínio econômico. Essa aí eu me lembro, Milton, acho que foi no primeiro debate do governo Lula, que, né, o opositor dele falou, mas então, o senhor, o que o senhor vai fazer com o dinheiro da CID? Né? Aí o Lula não sabia o que era também, acho que ele deu até um voto de confiança para ele, porque é tanto imposto, tanta coisa que não tem obrigação também de saber tudo. Mas são essas contribuições de intervenção no domínio econômico, que é justamente a sigla CID. Né? Então tinha, por exemplo, a contribuição da CID sobre os combustíveis. Então ele vai lá no combustível, coloca essa intervenção no combustível, fala, não, vou retirar daqui uma contribuição, e aí ele arrecada um dinheiro para quem usa, por exemplo, gasolina. Então nós tínhamos isso
Mas isso é fácil, doutor? Tipo, eu vou criar uma contribuição, eu crio essa contribuição, ou ela tem que ser estudada, ela tem que ter debatida? Não, tem algumas, por exemplo... CPF, o senhor falou aí, uma polêmica, né? Não, sim, vamos supor, o povo pode dizer, fala, não, como é que eu vou contribuir para você pagar um determinado rombo da Previdência se que você que gastou mais e eu que gastei menos? É lógico, você tem todo o direito esperneantes, né? Vamos dizer, você pode brigar, chiar e tal, mas, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai conseguir, porque fala, bom, tá bom, então você não quer pagar? E aí, como é que faz? Alguém tem que pagar essa conta. Certo. Então você tem como é que eu vou te falar? A União, no caso do CID, ela deve, assim, vamos dizer, delimitar, né, qual o domínio econômico que ela vai atuar. Então, por exemplo, o motivo por que ela vai fazer essa atuação. Então, eu vou pegar o dinheiro arrecadado dos impostos, dos combustíveis, para cobrir um determinado buraco. E depois você tem um outro tipo de contribuição, que é essa que eles discutem todo dia nos jornais, que é a contribuição de categoria de profissional ou econômica, né, ou corporativa. Então, por exemplo, eu sou engenheiro, então eu pago uma contribuição ao CREA. Então, né, eu sou médico, então eu pago uma contribuição lá ao CRM. Eu sou fulano. A OAB é que não tem, vamos dizer assim, eu sou advogado, pago uma contribuição para a OAB. A OAB tem lá vamos dizer, uma contribuição que não é considerada tributo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e tal. Então, porque aí ela mantém uma independência. Meu pai, quando era vivo, ele falava assim para mim, você pode ter uma horta, mas nunca coloque um bode para tomar conta da horta. Vai acabar com a alface. Vai acabar com a alface. Então, mas, o cara que legisla, né, vamos dizer, sempre faz alguma coisa em conta própria, né? Então você tem essa contribuição profissional. Bom, e aí termina as contribuições. Agora, você tem uma outra situação que ele pode lançar mão, que ele não vai lançar mão, mas que também está lá na Constituição, que é o empréstimo compulsório. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui que talvez te choque. Vamos supor, Mariana. Mariana teve um desastre lá. Maior do mundo, né? Maior do mundo na área ambiental e tal, não sei o quê. A cidade foi soterrada, as vítimas precisam, né? Então, qual foi a saída? Vamos cobrar da Vale um valor e tal, não sei quantos milhões ou bilhões, e vamos tentar ressarcir. Mas vamos supor que a Vale não tivesse quebrada, né? Quem que vai pagar essa conta, né? Então, o governo pode lançar a mão do empréstimo compulsório. Fala assim, Milton, você está sabendo lá e tal, né? Então, você vai ter que dar uma contribuição e tal para isso aí. E aí o pessoal fala, não, mas nós, não é o governo, entendeu? Mas está escrito lá, é só abrir a Constituição e está escrito lá que ele pode fazer isso. Agora, tem um outro tipo de contribuição, vamos supor, o empréstimo compulsório, que é um caso de guerra, né? De guerra ou eminência, na verdade, porque ele não pode cobrar esse empréstimo se você já está em guerra, né? Ele tem que cobrar antes de você entrar na peleja, né? Antes de você... Entendi. Então, vamos supor, você vai entrar em guerra com o país X. Então, antes de você entrar, você já vê que a situação está meio, vamos dizer assim, né? Tem alguns ruídos, vamos dizer assim. Sim. Se ele já vem e fala assim, olha, todo mundo aqui vai contribuir. Então, o Meirelles hoje, ele possui, vamos dizer assim, algumas ferramentas na mão dele. Ele cuida do cofre. O cofre tem um rombo. Ele pega esses seis itens, que eu acho que é a pauta do dia, e vai falar para você. A economia... Bem, ontem ele até lançou no Twitter, né? A economia cresceu e tal, o pessoal está começando a investir, não sei o quê. Isso é bom, porque quanto mais cresce, mais ele arrecada, né? Mas se a economia, por exemplo, se o que ele está arrecadando não está dando para ele cobrir, você pode ter certeza que ele vai dar uma canetada. Vai criar imposto. Vai criar um imposto, é um tributo, vamos chamar assim. Tributo. Bom, doutor, são 8h31. Antes da gente fechar, mais uma vez, a gente deixou perguntas para a semana que vem. Eu gostaria que o senhor comentou, ainda há pouco, né, no começo do nosso bate-papo, justamente aí que
tem muita gente, tem muito partido político, e na matéria que o senhor colocou esse final de semana, né, no jornal, Tribuna, né, no Tribuna, o senhor coloca justamente aqui, tá, que na época o senhor tinha 2 partidos, na década de 70, o senhor tinha 2 partidos, achei interessante, li a matéria, convido aí aos ouvintes também, domingo de manhã é muito bom, né, você pega esse jornal e lê, muito legal essa matéria, e aí o senhor fez, né, uma comparação do dia de hoje, né, com a década de 70, que hoje as informações chegam muito mais rápido, é claro, né, que naquela época se demorava mais tempo para acontecer. Então, eu gostaria que o senhor colocasse o que é bom ter bastante partido e o que não é. Na verdade, assim, o que eu comecei a pegar um viés aí, essa é a 5ª matéria que eu escrevo sobre da porteira para fora, né? Por que da porteira para fora? Porque da porteira para dentro tem as variáveis, o empresário consegue bem ou mal controlar, né? Ou ele tenta pelo menos, né? Agora, da porteira para fora, que é basicamente os ambientes políticos, de mercado e tal, que ele não consegue controlar, são variáveis fortes, são variáveis que podem quebrar o empresário. Entendi. Então eu peguei esse viés aí umas 5 semanas atrás, e aí a coisa começou a crescer e não para mais, né? Porque o que a gente está fazendo aí nessas 5 matérias? A gente, e vamos continuar domingo, faz um comparativo dos erros que nós fizemos mercadológicos, de política e tal, e comparar com a situação de 2017, né? Então, a gente tem aí uma série de itens, por exemplo, que estão aí são dogmas que estão na cabeça das pessoas, por exemplo, a era militar, né? Nós não estamos aqui defendendo ou elogiando a era militar, não é isso a ideia. Mas a ideia é assim, bom, o que esse pessoal fez e o que o pessoal não fez, tá certo? E o que podia ser aproveitado. Então, vamos dizer assim, eu coloquei lá, por exemplo, o governo do Castelo Branco, ele estabeleceu um controle sobre os salários, ele instituiu a correção monetária, né? Foi criado o FGTS no governo dele. Foi criado o FGTS para financiar a casa própria, foi fundado com dinheiro do FGTS, ele fundou o BNH, criou o Estatuto da Terra, né? Então, e aí, vamos dizer assim, você acabou tendo 2 partidos lá, né? O partido do governo, que era a Arena, e o partido do MDB, que era a oposição. Tudo bem, eu acho que pode ser criticado, o pessoal fala, não, são partidos fantoches, etc, etc. Mas tá bom. Mas você ter 2 partidos, né? O que eu escrevi lá, agora você ter 30, não tem muita diferença, né? Se fosse ou não fantoche, quando você tem 30 partidos, eu até brinquei, né? Vamos dizer, com o pessoal do jornal, é como se administrar uma casa com 3 esposas, né? Você quer jantar, uma quer passear, entendeu? 30 partidos, ou mais de 30, já nem sei mais quantos tem. É impossível você administrar. Então aí o cara fala, não, mas tinha um mensalão. É lógico que tinha um mensalão. O cara pagava para o cara votar no negócio, né? Isso também dá brecha, né? Porque, se eu ver hoje o país, ele é fundado em corrupção, ele está vendo o jornal, não é eu que estou dizendo, não é o senhor que está dizendo, ele está vendo aí, a luz do dia, toda hora, justamente, muita gente ali, né? Então o cara fala, vota no meu projeto, e não sei o quê. Você é o governo, né? Então você é o governo, então para você governar, você precisa passar os seus projetos pela Câmara e pelo Senado. Se você não tem lá um pessoal que te apoia, você fala, bom, então eu não governo. Mas eu quero governar. Então como é que eu faço? Bom, eu vou lá conversar com o cara. Então você tem lá, você vai conversar com o fulano fala, não, eu aprovo, né, se você me pá. Então, fala, bom, é o seguinte, cara, como eu tenho que vir toda semana, vamos criar uma mensalidade aqui, um mensalão, e você vai aprovando. O sistema está errado, né? Certo. O problema é esse, né? Então, o sistema está errado. Então, eu sou favorável que você tenha aí, sei lá, 3 partidos, né? Tá bom, põe 5 aí, estourando o pau da goiaba, vamos dizer assim, né? Agora, 30, 40 partidos, esse monte de gente. E o tema nosso é liderança, e o senhor fecha essa matéria dizendo o seguinte aqui, palavra do senhor. Né? Veja que hoje o controle do Estado é precário. Todavia, é um momento ímpar para o surgimento de novas plataformas e governo, e novas lideranças. Então o senhor está dizendo aqui para criar novos partidos?
A verdade é assim, Pessoas você novas. pode até criar, mas o que eu acho assim, você tem que juntar esse pessoal, né? Nós estamos diante de uma boa crise, vamos dizer. Você tem que aproveitar a oportunidade agora, passar uma peneira e falar assim, bom, vamos ter 3 partidos, tá Você bom? citou a peneira na reportagem também, em algum lugar que o senhor falou dessa peneira. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar 3 partidos, tá bom? O partido A vai fazer isso, o partido B tem essa plataforma, o partido C tem essa plataforma. E aí você pega dentro dessas 3 plataformas, aglutina esse pessoal, você, obviamente, como presidente, participa de um dos partidos, você tem que convencer outros 2, né, para passar o seu projeto. Agora, eu acho que isso tudo bem, acho que a gente vai ter que discutir isso. Inclusive, ontem, na Fiesp, o Paulo Scaff lançou tem um blog aí, né, lançou aí uma campanha perguntando, tá bom, o que você quer? Você quer um voto distrital, você quer o parlamentarismo, você quer o presidencialismo? Eu acho que é um momento fantástico para a gente discutir, porque como a coisa vai tão mal, né, a gente não está sendo representado pelos nossos governantes e o país, pegar, por exemplo, se a gente comparar o Brasil com a Coreia do Sul na década de 70, onde nós estávamos no mesmo patamar de tecnologia, de educação, e hoje, por exemplo, você vê um menino no bar, aí na balada, mostrando todas as qualidades que ele tem do Samsung, né, dele, novo, né, e o jovem lá na Coreia do Sul fabricando o Samsung, né, diferente, né? Bem diferente. Aqui o menino fala, não, olha, aqui tem um botãozinho, não sei o que vai fazer. Não, lá o menino já está fazendo. Quer dizer, um país que estava junto com a gente na década de 70, né, hoje ganhou... O pessoal ganhou hoje, por você ter uma ideia, uma Coreia do Sul hoje tem 65%, 70% da produtividade de um americano, um coreano, né? Nós estamos em 20%, 25%, melhorando aí, dependendo dos cálculos. Então nós precisamos de 4 brasileiros e meio para produzir o que produz um americano. Entendi. Hoje, dia 5 de julho. Um coreano precisa de 1,3 coreano para produzir o que produz um americano. Você vê o que a diferença é que dessa década de 70 para cá, quer dizer, a gente fez erros à vontade, né? Vamos dizer, erramos. Então eu acho que estamos num momento bom, no sentido de falar assim, pô, tá bom, pessoal, vamos olhar para o que está acontecendo. Isso aqui não pode, né, degringolar. Tá, enfim. Certo. Bom, doutor, são Obrigado. 8h40, agradeço mais uma vez. Gostaria que o senhor colocar teu e-mail aqui na matéria. Deixa eu divulgar o e-mail do senhor, por gentileza. Tá. Esse e-mail, deixa eu te falar uma coisa. Diga, fica à vontade. Essas entrevistas que a gente fez passada, a gente... eu recebi aqui de vocês a gravação. Sim. Né? E estão lá disponíveis todas no blog do Dr. O blog Zero Costa. é o www.doutordr, né? doutordr0.com.br. Costa, COST. E o e-mail do senhor? Acho que tem um e-mail do Dr. Zero Costa, que é o drzerocosta@gmail.com, é isso? Tá certo, doutor. Tá certo. Tá bom? Certo. Então, e eu fiquei curioso, o senhor deixou aqui, continua na próxima semana, tanto a nossa, como também aqui, a do jornal. O jornal vou continuar divulgando esse período. Convido você, ouvinte da Nova, a ler a coluna. Está muito legal, muito bem feita, muito bem colocada. Então você realmente aí a gente viaja no tempo e, como eu disse aqui, né, uma cortina de vidro, tem que olhar o passado para não cometer os erros no futuro ou aproveitar, né, as pessoas inteligentes lá do passado para poder. Né? Doutor, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia. Obrigado por falar com os nossos ouvintes. Obrigado. São aí 60 cidades nos ouvindo, né, e com certeza aí hoje o pessoal aprendeu um pouco mais o que é taxa, o que é tarifa, o que é contribuição, mas não nos escapamos dos impostos. Não tem jeito. Abraço para o senhor, viu? Grande abraço. Tá aí, tchau, gente. Tchau. Tá.